E o teorema de Bayes, olha só que bacana, o teorema de Bayes ele é muito importante para nós na área de inteligência artificial. Então Thomas Bayes, ele formulou um teorema capaz de lidar com incertezas e atualizar nossa crença em um determinado evento à medida que novas informações chegam. Esse teorema simples é a base de todos os sistemas inteligentes modernos que utilizam a inferência probabilística. Nós já vamos entender já o que é esse lance da inferência probabilística. Então vamos ver aí a questão da equação do teorema de Bayes. A equação do teorema de Bayes, ele fala para nós o seguinte, ó, a probabilidade de que um evento A ocorra depende de B. É igual a probabilidade de B dependendo de A e a probabilidade vezes a probabilidade de B sobre a probabilidade de B. Essa equação ela é bem simples, é uma ferramenta útil para inferir a probabilidade a posteriori de um evento baseado na evidência de um conhecimento a priori de outros eventos. Em outras palavras, qual é a probabilidade de um evento anterior ter ocorrido, sabendo-se que um evento posterior ocorreu. Então, olha só, eu quero determinar qual a probabilidade de um evento posterior que ocorreu a partir de um anterior que já tenha ocorrido. Essa é a ideia. Então, no teorema de Bayes, eu tenho que o A representa a hipótese, o B representa a evidência e a probabilidade a priori de A ocorrer é o PA. E o PBA é a probabilidade de ocorrer a evidência B, dado que a hipótese A é verdadeira. E a probabilidade de B aqui é a probabilidade marginal de ocorrer B. É também interpretada como a probabilidade de ocorrência de B sobre todas as hipóteses mutuamente exclusivas. PB é igual a somatória PB, dependendo de AI até PAI. P da hipótese, dependendo da evidência, representa a probabilidade a posteriori de A ter ocorrido, dado que B ocorreu. Vamos verificar isso na prática, tá? A aplicação do teorema de Bayes. É a seguinte situação. O médico sabe que meningite causa dor no pescoço em 50% dos casos. Ele sabe que a probabilidade a priori de um paciente ter meningite, M representa meningite, é de 1 sobre 50 mil. E a probabilidade a priori de qualquer paciente ter uma dor no pescoço é 1 sobre 20. Então, tem-se que a probabilidade de que a pessoa que esteja com meningite tenha dor no pescoço, ela é igual a 1 sobre 2, ou seja, 50%. Isso está colocado aqui dentro do nosso enunciado. E a probabilidade de meningite é o que? É 1 sobre 50 mil. Também está aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é um dado estatístico que a priori os médicos conhecem, que a cada 50 mil pessoas, uma pessoa pode ter meningite. E qual a probabilidade de S dependendo de M? Ou seja, qual a probabilidade de que uma pessoa tenha dor no pescoço? É 1 sobre 20, porque isso também está escrito aqui, ó. A probabilidade de qualquer paciente ter dor no pescoço é 1 sobre 20. Mas olha só que interessante, mas a pergunta é a seguinte: um paciente chega ao consultório com dor no pescoço. Qual a probabilidade dele estar com meningite? Então eu tenho aqui, ó, a probabilidade de ele estar com meningite uma vez que tem dor no pescoço. Então aqui eu vou verificar o seguinte: a probabilidade de meningite tendo dor no pescoço é igual a quem? É igual a probabilidade de dor no pescoço, ter meningite,
vezes a probabilidade de meningite, dividido pela probabilidade de quê? Da dor no pescoço, que é igual meio vezes 1 sobre 50.000, dividido por 1/20, que é igual a 1 dividido por 5.000, que é igual a 0,002, ou seja, 0,2%. Então, pela aplicação do Teorema de Bayes, nós conseguimos analisar o seguinte: tendo dados a priori, ou seja, dados estatísticos levantados, o médico ele consegue já, olhando para o paciente, ter uma ideia de que em 0,2% o paciente que está no consultório dele com dor no pescoço, ele pode estar com meningite. Bastante interessante isso. E como nós vamos fazer para a representação do conhecimento, né? Como representar o conhecimento em sistemas inteligentes que utilizam o raciocínio probabilístico? Uma alternativa é utilizar as redes bayesianas, que nós vamos ver a partir de agora. O que são as redes bayesianas? As redes bayesianas são modelos gráficos baseados em incerteza para raciocínio, para conclusões, e representação do conhecimento, que trabalham com o conhecimento incerto e incompleto, onde os nós representam as variáveis, que são discretas ou contínuas. As redes bayesianas vêm se tornando a metodologia padrão para a construção dos sistemas que confiam no conhecimento probabilístico e tem sido aplicada em uma variedade de atividades no mundo real. Olha só que interessante, né? Normalmente, a rede bayesiana, ela parte de um pressuposto gráfico desenhado, ou seja, isso aqui é um grafo acíclico, que ele estabelece o que? Ele direciona fluxos. Vamos ver já rapidamente num exemplo para ficar isso aqui bem claro para vocês, tá? Os nós também são chamados de variáveis. Eu tenho aqui, ó, x0, x1, x2, x3, tá? São os eventos que queremos modelar. Os arcos, que são essas linhas, essas setas, ligam os nós, indicam a presença de uma dependência uma dependência condicional entre eles. E cada nó possui uma tabela de probabilidades, dizendo as chances de ocorrer o evento representado por ele, inclusive levando-se em consideração a probabilidade condicional. E dentro desse contexto, agora, quais são aplicações típicas de redes bayesianas? No diagnóstico, na área de medicina, falhas em computadores e por aí afora, tomografia, ressonância, raio-x e tudo mais. Inferências, muito utilizado em bolsas de valores e em problemas de economia. Classificação, reconhecimento de fala e de caracteres, mineração de dados, empregando aí conceitos de bioinformática. Agora nós temos que tomar cuidado porque a mineração de dados ela está presente também em todos os segmentos da indústria e do comércio, e não apenas na bioinformática. Vamos verificar agora uma situação de aplicação de redes bayesiana. Vamos considerar o seguinte problema. Uma indústria produz dobradiças telescópicas em duas máquinas, máquina A e máquina B. A primeira máquina, a máquina A, é responsável por 30% da produção e a segunda pelo 70%. Bom, se a máquina A produz 30%, a máquina B vai produzir 70%. Legal. A máquina A produz 2% de peças defeituosas e a máquina B produz 1% de peças defeituosas. Pergunta: qual a probabilidade de ser produzida uma peça defeituosa? Qual a probabilidade da peça defeituosa ter sido produzida pela máquina A? Então perceba que nós temos aqui dois problemas para resolver. Um para determinar qual a probabilidade de se produzir uma peça defeituosa, isso é mais tranquilo. E a segunda questão é, aqui que entra agora a questão da rede bayesiana. A rede bayesiana vai me informar o seguinte: essa peça que foi produzida de uma forma defeituosa, ela foi produzida na máquina A?
Então nós vamos descobrir esse tipo de informação agora. Então vamos à solução. Olha só. A. Qual a probabilidade de ser produzida uma peça defeituosa? Então nós vamos montar aqui um diagrama de árvore bayesiana. Olha só que coisa interessante, tá? Então aqui eu tenho uma linha tracejada no meio que está representando na parte superior o universo da máquina A e na parte inferior o universo da máquina B. D barra A são as peças defeituosas da máquina A. O D barra B são as peças defeituosas da máquina B. Então aqui eu tenho o nó inicial, eu não marquei como nó 0, nó 1, poderia ter marcado. Existem aqui notações diferenciadas, tá? Existe autor que coloca número nesses nós e existe autor que não coloca número nesses nós, tá? Eu posso chamar isso aqui de nó 0. Então o nó 0, se eu olhar para a parte superior dele, dessa árvore, ele vai refletir para mim a realidade da máquina A. Então a máquina A é responsável pela produção de 30% das peças. Desses 30%, 92% são peças aproveitadas, são peças de boa qualidade, e 2% são de peças defeituosas da máquina A. Se na parte superior eu tenho o universo da máquina A, na parte inferior eu tenho o universo da máquina B. Se a máquina A produz 30%, a máquina B produz 70% da produção. Desses 70%, 99% são peças aprovadas, peças de boa qualidade, e 1% são as peças defeituosas da máquina B, são as peças rejeitadas. Traduzindo isso para determinar a probabilidade de se produzir uma peça defeituosa, então nós vamos ter o seguinte, ó, a probabilidade da ocorrência de defeito, chamei aqui de PD, é igual à probabilidade da máquina A produzir uma peça defeituosa, então é a probabilidade de eu ter um defeito na máquina A, ou a probabilidade de eu ter um defeito na máquina B. Essa probabilidade, ela é igual ao quê? A probabilidade de A produzir uma peça defeituosa ou a probabilidade de B produzir uma peça defeituosa. Pela propriedade distributiva aqui da lógica, nós temos o seguinte: a probabilidade de A ou D fica probabilidade de peça defeituosa igual probabilidade de A e a probabilidade de D ou A mais a probabilidade de B vezes a probabilidade de DB. Colocando isso aqui em números, isso aqui nós vamos ter o seguinte: a probabilidade de defeito na máquina A é o que? A máquina A produz 30%, então eu tenho a produção de A, que é 30%. Da produção de A, quantas peças produzidas na máquina A são defeituosas? 2%. 2% é esse 0,02. Então perceba, eu tenho 0,30 vezes 0,2. Mais a produção da máquina B é o 70% aqui, ó, é o 0,7. 0,7 vezes a produção defeituosa da máquina B, que é o 0,01. A probabilidade de se produzir uma peça defeituosa é, portanto, 0,013 ou 1,3%. Perceba que isso aqui, ó, não é o teorema de Bayes. Isso aqui é simplesmente a probabilidade de se produzir peças defeituosas. Agora nós vamos aplicar a probabilidade da produção de peças defeituosas no teorema de Bayes para encontrar então a probabilidade de que a máquina A tenha produzido essa peça defeituosa. Então, a segunda pergunta do enunciado, né? Qual a probabilidade da peça defeituosa ser produzida pela máquina B? Então, pelo teorema de Bayes, nós temos o seguinte: a probabilidade da peça defeituosa ter sido produzida na máquina A é igual à probabilidade de A ou D, ou seja, a probabilidade de peça defeituosa na máquina A dividido pela probabilidade de peças defeituosas. Por isso que nós calculamos antes a probabilidade das peças defeituosas, que isso aqui é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de
de peças defeituosas na máquina A, dividido por propriedade de A vezes propriedade de D A, mais a probabilidade de B vezes a probabilidade de peças defeituosas da máquina B. Colocando números, isso aqui nós temos o seguinte, é igual, a peça defeituosa é igual a 0,30 vezes 0,02, dividido por 0,30 vezes 0,02 mais 0,70 vezes 0,01, que é igual a 46,1%, ou seja, qual é a probabilidade da peça defeituosa ter sido produzida pela máquina A? 46,1%. Olha que interessante como a rede Bayesiana nos auxilia a tomar decisões, mesmo diante de um cenário obscuro, de um cenário incerto ou de um cenário duvidoso. Mesmo assim, a gente consegue ainda ter respostas matemáticas para encontrarmos as melhores soluções possíveis. Aqui nós temos uma outra situação de aplicação de redes bayesianas. Considere o esquema abaixo e responda as perguntas. Olha só. Dentro de um universo aqui, eu tenho a probabilidade de um fumante ser igual verdadeiro e a probabilidade de fumante não ser falso. Então eu tenho 40% da probabilidade de fumante ser verdadeiro e 60% da probabilidade de fumante ser falso. Então aqui eu tenho uma outra forma de estruturar uma rede, uma árvore bayesiana aqui. Então eu tenho aqui, ó, fuma. O fumante ele pode ter câncer e ele pode ter bronquite. Aí vem algumas perguntas, né? Tomando-se por referência apenas esses dados aqui nesses gráficos, nessas tabelas, o que nós temos? O fumante. Para os fumantes, fumante, câncer. Se a pessoa fuma, qual a probabilidade de ter câncer? 70%. Se ela não fuma, qual a probabilidade de ter câncer? 10%. Se a pessoa fuma, a probabilidade de ele não ter câncer? 30%. E a probabilidade dele não, se ele não for fumante, dele não ter câncer? 90%. Do outro lado, qual que é a probabilidade para que a pessoa tenha bronquite? Olha lá, fumante. Fumante vai ter bronquite. Então, pessoa fuma. Se for fumante, qual a probabilidade de ter bronquite? Então, a probabilidade de bronquite for igual a S, para os fumantes é igual a 80%. E para o não fumante é o que? 20%. Por outro lado, eu terei pessoas que não fumam, 30% não fumam, tá? Mas podem ter bronquite. E eu tenho 70% das pessoas que fumam e que podem ter bronquite. Aí 3 perguntinhas para a gente responder, né? Qual a probabilidade de alguém ter câncer sabendo que a pessoa fuma? Segunda, qual a probabilidade de alguém ter bronquite dado que ela fuma? E terceira, qual a porcentagem de pessoas que fumam? Perceba que a primeira e a segunda perguntas aqui a gente responde rapidamente aqui só olhando para essas tabelas. E a terceira vamos ter que fazer cálculo. Então vamos lá. Considere o esquema abaixo para responder. O percentual das pessoas ter câncer e ser fumante. Quanto que é? Então eu vou verificar o seguinte. O percentual da pessoa ter câncer e ser fumante. Então fumante igual a S e câncer igual a S. Ou seja, o percentual está aqui, ó. O meu percentual é de 0,7, ou seja, 70%. Qual a probabilidade de alguém ter bronquite, dado que ela fume? Então, se a pessoa fuma, qual a probabilidade de ter bronquite? 0,8, ou seja, 80%. E qual o percentual de pessoas que fumam? Pessoas que fumam igual assim,
percentual igual a 40%. Então olha só que interessante, né? Dependendo da base de dados que eu tenha, eu já consigo obter respostas diretas, sem ter que recorrer a grandes cálculos. Tá? Agora, vamos verificar a questão das inferências em rede bayesianas. Tá? Anteriormente nós perguntamos qual a probabilidade de alguém ter câncer sabendo que ela fuma. Essa foi a nossa pergunta inicial. Agora vamos fazer uma pergunta um pouquinho diferente, tá? Sabemos que uma pessoa está com câncer. Qual a probabilidade dessa pessoa ter fumado? Olha só, antes estava fácil, né? Qual a probabilidade da pessoa ter câncer sabendo que ela fuma? Está lá na tabela, rapidão. Agora eu quero saber o seguinte: sabemos que uma pessoa está com câncer. Qual a probabilidade dessa pessoa ter fumado? Perceba que tem muita diferença aí. Muita diferença. Então vamos verificar o seguinte, tá? Qual a probabilidade de alguém ter câncer sabendo que ela fuma? Então nós queremos encontrar o seguinte: eu quero encontrar a probabilidade de câncer igual a S e fumante igual a S. Então é só olhar o que? Câncer igual a S. Câncer igual a S. Qual que é a probabilidade aqui de câncer igual a S? Câncer igual a S, 70%. E fumante igual a S, 40%. Eu troquei os dois números aqui, ó, só prestar atenção depois vocês, porque aqui eu tenho o que? Câncer igual a S é 0,7 vezes 0,4, que é igual a 0,28. Ou seja, qual a probabilidade da pessoa que tem câncer pode ter fumado? A probabilidade é de 28%. Agora vamos fazer o seguinte: a probabilidade dela fumar, ter câncer e fumar, 28%. Agora sabemos que a pessoa está com câncer. Qual a probabilidade dessa pessoa ter fumado? É agora que a gente vai aplicar aí a inferência em redes bayesianas, tá? A probabilidade de câncer igual a S é igual à somatória da probabilidade de câncer igual a S, sendo que o fumante igual a I, que vai até o percentual, a probabilidade do que? Do fumante de I. Em termos práticos, eu tenho a probabilidade de câncer igual a S e fumante igual a S, vezes a probabilidade de fumante igual a S, mais a probabilidade de câncer igual a S e fumante igual a não, e probabilidade de fumante igual a não. Então isso aqui fica o que? 0,7 vezes 0,4 mais o que? 0,1 vezes 0,6. Isso aqui nos dá um resultado de 0,34, ou seja, 34%. Portanto, agora eu tenho aqui o que? A probabilidade das pessoas que têm câncer e que fumaram. Agora eu vou aplicar isso dentro da rede bayesiana para ver o seguinte: a probabilidade das pessoas que fumaram e que têm câncer é igual ao que? A probabilidade de quem fumou e tem câncer dividido pela probabilidade total das pessoas que têm câncer. Então 0,28 dividido por 0,34 é igual a 0,82, ou seja, 82% de probabilidade que as pessoas que têm câncer um dia fumaram em suas vidas. E agora fica aqui para elucidar ainda mais a questão do teorema de Bayes e suas respectivas aplicabilidades. Eu vou deixar para vocês 3 vídeos disponíveis aí no YouTube para que vocês possam assisti-lo e esclarecer eventuais dúvidas, ok? Um bom descanso e até a próxima, até o nosso próximo encontro. Abraço.